Caro amigo, certamente você já ouviu dizer que o sentido do Natal é Jesus. Eu sei, o Natal não é só compras, não é consumo, não é a ceia, festa, não é a família. Ainda que essas coisas sejam muito importantes. Mas o que realmente significa Jesus e o Natal? Em Natal Não Tão Moderno, o objetivo é você se desvencilhar de todos os significados rasos e procurar o verdadeiro sentido de Jesus e o seu nascimento. O Natal Não Tão Moderno é para você, é para agora. Vamos lá, pessoal, porque que tipo de meninos e meninas nós temos hoje em dia? Bom, quando a gente olha os meninos e meninas que temos produzido no século 21, como é que esses meninos e meninas são? Bom, via de regra, nossos meninos e meninas têm uma característica: eles são muito inseguros emocionalmente falando. Meninos e meninas cada vez mais inseguros. Uma reportagem da Folha, perguntada para várias pessoas, da Folha de São Paulo, perguntado para várias pessoas: o que você acharia melhor? Que o seu filho aprendesse mais matemática ou educação emocional? A grande maioria das pessoas, de maneira avassaladora, responderam: a gente queria que os nossos filhos aprendessem mais educação emocional. Porque os nossos meninos e meninas, as nossas crianças e automaticamente os novos adultos, esses que hoje têm 25, 30, 35, 40 anos, eles são emocionalmente frágeis. Têm uma grande dificuldade de resolver problemas, grandes dificuldades em resolver conflitos, grandes dificuldades em assumir responsabilidades. Meninos e meninas, homens e mulheres com 20, 25, 30, 35, 40 anos que têm dificuldade em assumir responsabilidades. Casando cada vez mais tarde, tendo filhos cada vez mais tarde, não sabem dizer não e é uma geração completamente voltada para o prazer. Intrigante isso. Interessante. Mas pastor, por que isso é intrigante? Porque nós nunca tivemos uma geração de homens e mulheres que cresceram num lugar com tanta liberdade. Você conversa, por exemplo, com crianças de 10 anos, 8 anos, 12 anos, 15 anos, e eles dizem: vocês precisam respeitar a nossa privacidade. Com 10 anos. Com 12 anos, com 15 anos. Vocês têm que respeitar a nossa privacidade. E se você perguntar a todos os meninos qual é o maior desejo da vida deles, todos eles vão dizer sempre assim: nós temos o direito de ser felizes. Percebe? Qual é o tipo de meninos e meninas e quais são as gerações que estamos produzindo? Homens e mulheres viciados em prazer, que não sabem ser contrariados, que têm dificuldade em tomar decisões, que não assumem compromissos, saem da casa dos pais cada vez mais tarde, não constroem família, têm dificuldade em lidar com conflitos, não sabem ser contrariados, não sabem dizer não, emocionalmente completamente acabados e sem nenhuma perspectiva de vida. Porque se você pergunta a alguns jovens casais, pessoas novas, qual é o objetivo deles? Eles dizem que o grande objetivo da vida deles é conseguir alcançar o primeiro R$ 1 milhão. Isso é cada vez mais comum. Ou, alguns dizem assim, aproveitar a vida ao máximo.
a gente começa a pensar o que vai acontecer com as próximas gerações. Porque quando nós falamos com os meninos da nossa igreja, ou com os meninos crentes, eles não são muito diferentes desses que a Folha de São Paulo trouxe para a gente. Não são muito diferentes. Os nossos filhos na fé, as nossas crianças, às vezes, têm o mesmo comportamento. Têm as mesmas perspectivas. Não conseguem tomar decisões, não conseguem dizer não, emocionalmente são completamente dependentes, não conseguem ser contrariados, não sabem lidar com conflitos, não conseguem estabelecer um destino na vida, não conseguem. Alguns pensadores mais conservadores, no sentido de pensarem mais antiquadamente, eles dizem assim: as novas gerações querem mudar o mundo, mas não sabem arrumar o próprio quarto. Não sabem cobrir a própria cama, mas têm resposta para todas as questões do mundo. Eu estou dizendo isso porque quando eu trago para o Natal, eu vejo um paradigma um pouco diferente de ser humano. Por isso o tema que eu quero terminar essa série conversando com vocês: se nós estamos produzindo seres humanos emocionalmente não equilibrados, que não sabem dizer não, que não sabem assumir compromissos, que têm dificuldade em lidar com o contraditório, que estão na vida só por prazer, que não conseguem discernir e não conseguem assumir responsabilidades, quando eu olho para o Natal, eu vejo uma perspectiva completamente diferente da nossa cultura. E isso é o que eu espero vai ajudar eu olhar para a minha vida, eu olhar para a educação dos meus filhos, olhar para os meus filhos na fé, porque se tem uma coisa que eu tenho defendido com vocês, é que igreja é uma família estendida. O que eu quero dizer com isso? Vários de vocês que são mais velhos são exemplos aqui para mais novos. Vocês se tornam a voz do coração de vários jovens desses. Vários de vocês que são mais jovens, vocês têm vários pais aqui. Pais na fé. Vocês têm vários filhos na fé aqui. Vocês têm vários irmãos aqui. Por isso que eu tenho defendido com vocês essa perspectiva de família estendida. Uma das coisas que o Conselho da Igreja quer trabalhar com vocês é que a gente é uma igreja como uma comunidade de família estendida, de cuidado uns dos outros. Aqui a gente não quer definir essa questão, você tem a sua salvação e você que se vire. Isso não é uma perspectiva nossa. A gente aqui tem uma perspectiva assim, você é salvo e a gente cuida uns dos outros. Você é salvo e a gente pastoreia a vida uns dos outros. Vocês têm irmãos aí, pais, mães e avós, que estão mais ligados a vocês do que o próprio DNA e o sangue de vocês. Porque o que ligou vocês é muito maior do que um cordão umbilical da mãe de vocês. O que ligou vocês foi o sangue de Jesus, que perdoa a gente de todos os pecados. Nós somos uma verdadeira família na fé. Então, o meu objetivo é, a partir do Natal, a gente observar essas gerações que estão vindo por aí, ou que tipo de geração nós estamos produzindo, que tipo de filhos nós estamos criando, que tipo de netos nós temos. Por isso eu quero conversar com vocês sobre um menino não tão moderno assim. Porque esse menino não é nada moderno, ele é diferente. O texto que vocês leram é o texto do Isaías. E eu estou partindo da perspectiva de que Isaías vai ser escrito pelo Isaías mesmo. Ele é o autor desse texto. E ele vai ser um profeta daquele período do final do reinado de Israel e o exílio babilônico. Vocês vão se lembrar que Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Vocês lembram disso? Eu vi o Senhor. Então, se você quer situar, quando é que esse texto foi escrito? É isso aí, no período dos últimos reis de Israel. Uzias, Josias, Zedequias, aqueles últimos reis ali.
E o que é que está acontecendo nesse período em que Isaías está sendo escrito? A apostasia é enorme. E eu vou conversar isso com vocês o ano que vem. Nós vamos começar uma série nova em janeiro, e aí eu vou trabalhar algumas coisas para a gente recomeçar e renovar as nossas baterias. Mas uma série que eu quero conversar com vocês, ela vai trabalhar exatamente essa perspectiva aqui, ó. Vocês já repararam que em quantos anos a sociedade brasileira mudou? Sabe o que vocês falam? Vocês falam assim, ó, na minha época não era assim. Olha só, na minha época a gente pedia a bênção pai, não é? Hoje em dia menino bate na cara do pai. Em quantos anos isso mudou? 30 anos? 40 anos? 50 anos? 50 anos. Vocês percebem? Bastou uma geração para a gente acabar com a sociedade. Uma geração. Em uma geração, em 50 anos, a gente acabou com a sociedade. E eu quero conversar isso com vocês no ano que vem. Esse é o período de Isaías. Bastou um rei ruim para tudo ruir. Bastou o povo abrir um pouquinho a guarda. Bastou o povo abrir mão de princípios e valores, isso aqui, e a sociedade inteira degringolou. Só que o problema é que isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu várias vezes. Chegou uma hora que Deus falou, basta, eu não quero mais ter aliança com esse povo, chega. E aí o Senhor vai entregá-los nas mãos da Babilônia. E eles vão ficar lá por 70 anos, e depois vão voltar. Mas nesse contexto, em que é avisado sobre a escravidão que estava chegando, Deus promete algo muito especial. Observem comigo. E isso aqui é engraçadíssimo, irmãos. Olhem, por exemplo, o capítulo 7. Olha o capítulo 7 de Isaías. Está aí uma boa sugestão de exercício devocional para essa semana, o livro de Isaías. É maravilhoso. Vocês conseguem ler em 7 dias? 60 capítulos, dá para vocês lerem assim, ó, fechando os olhos. Ou ouvir, que é o que eu já falei para vocês fazerem. Olha o capítulo 7, por exemplo. Verso 14. Por isso mesmo, Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Olha que coisa curiosa. Mas se vocês andarem um pouquinho mais adiante, no capítulo 9, olha o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo mais uma vez a promessa da vinda do Salvador. O que eu quero que vocês percebam com isso, irmãos? O julgamento ainda não chegou. Porque sempre antes de Deus dar a palavra de juízo final, a graça do Senhor sempre é anunciada. Vocês sempre vão observar isso, quando vocês forem lendo a Bíblia. A graça do Senhor sempre é anunciada. E antes de Deus anunciar o caos, ele começa a dar promessas de restauração. Olha o capítulo 11, por exemplo, de Isaías. Olha como é que é legal. Olha o capítulo 11. Olharam aí, verso 1? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará o renovo. Quem é que é a raiz de Davi? A raiz de Jessé. Lembra disso? Vocês cantam isso, né? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a Jessé. De Jessé, Davi. Olha a promessa de restauração. Agora olha o verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha lá.
E o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Olha que coisa. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado? O que é que desceu sobre ele? O Espírito. A profecia sendo cumprida. O que eu quero que vocês percebam? Antes de Deus dizer o juízo, ele anuncia a sua graça. Lembra em Gênesis capítulo 3, quando Deus anunciou o juízo sobre a serpente, depois sobre Eva e depois sobre Adão. Antes de Deus dizer o juízo, ele disse sua graça. Qual era? Ele olhou para a serpente e diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te fere a cabeça e você fere o calcanhar dela. O que eu quero que vocês entendam? Antes de Deus dizer o juízo, ele anuncia sua graça. E é isso que o texto de Isaías quer mostrar para nós. E quando a gente olha o capítulo 9, ele está fazendo uma promessa aqui. Qual é a promessa que ele está fazendo? Verso 6. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, verso 6. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O que a gente pode aprender com isso, gente? O que Deus está dizendo e o que Deus quer dizer quando Ele promete um menino nascendo? O que Deus está querendo prometer aqui? Num período de escravidão, como é que Deus vai anunciar sua graça para o seu povo? E como é que isso tem implicações para a minha vida e para a sua? Deixa eu chamar o C.S. Lewis para a conversa. O C.S. Lewis é o maior escritor cristão do século XX. Você pode ler qualquer coisa do C.S. Lewis que vale a pena. Inclusive, eles estão vendendo uns box, que você compra a obra toda do C.S. Lewis, tipo por R$150, assim. Vale muito a pena. São 20 livros e você compra, e pode ler tudo. Vale a pena, pode dar para as crianças lerem, adolescente, é uma obra maravilhosa. Qualquer coisa do C.S. Lewis. Se você quiser começar, comece por Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É sensacional. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Você precisa começar por essa obra. Depois você vai adorar, você vai rir tanto, que é Satanás ensinando para um sobrinho dele como é que os cristãos vivem e como é que ele tem que tapear os cristãos. O negócio é que você vai se ver no espelho tanto que você não vai conseguir passar da página 10 de tanta vergonha. Que você vai falar assim, não é possível que o diabo está falando isso. C.S. Lewis era genial, ele era um escritor literário de Oxford e vale a pena tudo, pode ler tudo do C.S. Lewis, tudo, pode ler mesmo. E uma coisa que vocês me cobraram, que eu prometo que eu vou fazer esse ano agora, me pediram uma lista de leitura. Que falaram assim, pastor, você fala tanto livro que a gente se perde. Então eu vou fazer uma lista de leitura e vou passar para vocês, que aí vocês vão lendo, tem muita coisa que você pode baixar. Uma irmã semana passada falou comigo assim, eu fui na livraria, eu fiquei tentando lembrar os livros que você falou, mas eu não lembrava. Eu falei, tá, eu vou fazer uma lista por assunto, ver se eu boto pelo menos uns 20 ali que você já pode, vai na fé. Então o C.S. Lewis, ele tem uma frase dizendo o seguinte, ele falou, olha, eu já disse isso para aqui, quem é antigo da casa sabe disso. Jesus, às vezes, é colocado como sendo um grande mestre. Ok, as pessoas não têm problema em falar que Jesus é um grande mestre. Vocês estão no meio do Natal e eu queria entender o que é esse tal de espírito de Natal. Fala-se tanto em espírito de Natal e espírito de Natal que eu queria saber o que esse danado de espírito de Natal é. Espírito de Natal, é o espírito de porco? É o que é? Qual é o espírito de Natal? Espírito de Natal. Aí no nome do Espírito de Natal se bota tudo. Amor, paz, união, recomeço. Mas bota-se tudo, família. Bota-se tudo no tal do Espírito de Natal. Eu não sei o que é. Mas ninguém fala de Jesus.
A turma não liga de usar o vermelhinho com verde, árvorezinha de Natal, bolinha. Algumas vezes tem uns crentes que falam assim, olha, tomara que o verdadeiro Natal aconteça na sua vida, né? Às vezes tem, os caras ainda botam uma manjedourazinha, bacana. Mas, nesse Natal, você não ouve falar de Jesus. Você ouve falar do espírito natalino, mas de Jesus não. E aí o que é curioso é o seguinte, porque as pessoas não têm dificuldade em falar que Jesus era um grande mestre. Elas não têm esse problema. E o C.S. Lewis dizia isso. Se você chegar para qualquer pessoa e falar bem assim, Jesus era um grande mestre, ninguém tem problema em falar isso. Nenhum, zero. Porque realmente, as coisas que Jesus falava, no período que ele falava, vamos combinar que não existe aquilo. Você não tem a sabedoria daquela. Aquele discernimento, e o pior, Jesus era muito novo, gente. Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, Jesus tem 30 anos quando ele começa o ministério dele. Gente, um cara com 30 anos, eu sou da época, aí a gente começa a falar da idade. Eu sou da época que eu ia ver meu pai jogar no campo. Era bem pequenininho. A turma, Carlão, que jogava cedo, eram os veteranos. Quantos anos tinha o veterano antigamente, que era a turma que jogava? Eles eram chamados de mais de 30. Antigamente, quem tinha mais de 30 já era considerado velho. Olha só, que coisa absurda. Mais de 30. O pessoal ia jogar e, não, o veterano vai jogar agora. Quem é o veterano? É o mais de 30. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa curiosa. Hoje a gente já percebeu que um homem ou uma mulher com 30 anos de idade tem reflexões que você nem conseguiu fazer na vida ainda. Tem maturidades que não chegaram para você. Vocês que são mais velhos, às vezes eu converso com alguns que têm uma experiência maior e que olham assim, poxa, eu queria tanto falar com meu filho, mas ele não consegue ter algumas reflexões, é melhor esperar. Não é assim? Daqui talvez uns 10 anos eles vão conseguir entender o que eu estou falando. Porque a gente sabe que tem algumas reflexões que vão chegando com a idade. Jesus aos 30 anos me faz o que ele fez? Só pode ser um mestre. Ele era um fora de série. Não tem como. Ninguém tem problema com isso. Se você conversar com um islâmico, eu fui numa mesquita uma vez e tinha uma senhorinha vestida com aquelas roupas e eu fui tentar saber um pouco da história. E aí para entrar lá na mesquita, a gente tinha que estar de calça. Mesquita é um templo muçulmano. Então, foi muito engraçado, porque a gente estava passeando, e aí Elisa e Júlia estavam de bermuda e tal, aí tinham que botar aquelas saias com aqueles negócios de cobrir a cabeça, porque mulher não pode entrar na mesquita sem ter aquilo, né? Então as crianças botaram, a Aline teve que botar aquilo também, e aí conversando com a senhora, aí ela contando a história lá, e aí certa hora a gente falou assim, tudo bem, e Jesus? Ela falou, não tem problema, Jesus é um profeta. Ele é um bom profeta. Ele não é um profeta como o profeta, e ela não pode falar o nome do Maomé. Ela não pode falar do jeito, ela tem uma forma lá de falar o nome do Mohammed lá. Ela falou, olha, Jesus foi um profeta muito bacana. Então. Porque as pessoas não têm problema de falar que Jesus é mestre e profeta. As pessoas não têm problema em falar que Jesus foi um sábio. Elas não têm problema com isso. Se você chegar numa roda de conversa, numa universidade, e o pessoal vai falar bem assim, não, olha só, grandes homens se levantaram. Luther King, Gandhi. Aí eles falam assim, Jesus. Você fala, caramba, Jesus está na mesma prateleira de Luther King e Mahatma Gandhi? Porque ninguém tem problema com isso. E isso C.S. Lewis falava. Agora, qual é o problema das pessoas? O maior problema das pessoas é quando a gente começa a falar que Jesus é Deus. Esse é o problema das pessoas. E aí, falsamente, as pessoas dizem assim, mas nem Jesus disse que ele era Deus. Aí você começa a falar assim, como assim? As únicas frases que Jesus fala sobre ele no Novo Testamento é que ele é Deus. Porque Jesus sempre se define como sendo o Filho do Homem.
Ele sempre se define como sendo o Filho do Homem. E o Filho do Homem, por favor, deem uma olhada comigo em Daniel no capítulo 7. Só para isso ficar claro, eu estou fazendo um pano de fundo aqui. Eu posso sair correndo e falando, mas eu prefiro que você tenha uma base um pouco maior e você tenha sua fé um pouco mais sedimentada. Dá uma olhada em Daniel no capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Olha o verso 13 de Daniel capítulo 7. Olha o verso 13. Quando tem umas Bíblias... Daniel está na Bíblia, tá, gente? Daniel está na Bíblia. Será que eu vou conseguir fazer vocês lerem a Bíblia? Até os eu sou obrigado a jubilar os 70. Vou fazer 39 em fevereiro. Será que até os 70 eu consigo? Eu tenho 31 anos para fazer vocês lerem a Bíblia. Vocês criem vergonha, tá? Pelo amor de Deus. Teve um de vocês que me mandou hoje, um pregador, falando bem assim: irmãos, abram por favor a Bíblia no Salmo 151. E não é que o povo começou a abrir a Bíblia mesmo, cara? Gente... Aí tem uns que estão desavisados aí, porque só tem até o 150, tá? Quando o cara mandar você abrir a Bíblia no 151, e você abrir, é porque você não sabe ler a Bíblia. Isso é uma vergonha, por favor. Olha Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estou querendo só te embasar teologicamente aqui. Em minha visão à noite, olha o que Daniel viu. Vi alguém semelhante a quê? A um? Ok. Como é que ele vem? Ele vem com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Olha o que aconteceu agora no verso 14. Ele recebeu o quê? A autoridade, glória e o reino. Todos, leiam comigo. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino... Quando Jesus está dizendo que ele é o Filho do Homem, ele está dizendo: eu sou o cara da profecia de Daniel. Eu sou aquele... de Daniel. Ele está dizendo: eu sou o cara da profecia de Daniel. Quando Jesus está dizendo que ele é o Filho do Homem, ele está dizendo: eu vou ser adorado. Ele está dizendo que ele é Deus o tempo todo. Jesus só fala isso no Novo Testamento. Ele está mostrando o tempo todo: eu sou Deus. Vocês acham que eles querem matar Jesus por quê? Romano não tinha nenhuma razão para matar Jesus. Para que matar Jesus? Romano não estava nem aí para Jesus. Jesus não tinha nenhuma arma. Jesus não tinha poder político. Jesus não está nem aí. E o problema de terem matado Jesus é porque os judeus não aceitavam Jesus dizer que ele era Deus. Os judeus não aceitavam isso. Aí quando você vem para Isaías, que é um texto poucos anos antes escrito pode voltar para Isaías agora. Você vê, é um texto um pouco antes escrito de Daniel. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, o grande problema das pessoas, C.S. Lewis dizia, é quando a gente começa a falar que Jesus é Deus. E isso começa a incomodar. Começa a incomodar bastante. Porque as pessoas não estão dispostas a adorarem a Deus. E também não estão dispostas a adorarem Jesus. Isso que eu estava falando ontem à noite aqui com vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam é: um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Irmãos, o que está definindo Jesus aqui? O que está definindo Jesus é a missão dele.
Você tem que anotar isso. Jesus é um menino não tão moderno, porque o que está definindo Jesus? Sua missão. Percebam? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora, e daí? O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Olha para mim. Por que Jacó se chama Jacó? Escola bíblica, aproveitar que nós estamos em menos pessoas aqui. Por que Jacó se chama Jacó? Por que Jacó é o enganador? Vou fazer um movimento. Ó. Na hora de nascer, o que Jacó faz? Malandro, pega o vácuo, o irmão dele, Esaú, vai na frente, ele já segura no pé de Esaú e fazer força para quê? Malandro. Já olharam para ele, Isaac já olhou para ele e falou, malandrinho, Jacó. Por que Moisés se chama Moisés? Escola bíblica, prova. Não, cara, eu vou fazer uma reunião agora, 1º de janeiro, depois eu vou fazer uma reunião com os professores da nova escola, vai ter prova. Vocês estão no sal. Não, eu vou ter que medir conhecimento de vocês. Me ajuda, Irlete. Por que Moisés chama Moisés? Das águas você foi tirado. Moshe, ele vai significar, você foi tirado das águas. É isso aí. Porque o nome de alguém no Antigo Testamento, ele está ligado com a atividade que você faz. Ou com alguma característica que você tem. Por que João vai se chamar aquele que batiza? Porque é a missão dele que está definindo o que ele é. Gabriel disse que o nome de Jesus tem que ser Jesus, por quê? Porque ele é o Salvador do mundo. E a palavra Jesus significa Salvador. Ele é o Salvador. O que é que está definindo Jesus? E o que é que está definindo a vida de Jesus? A missão dele. O que está definindo Jesus é sua missão. É a missão de salvar a humanidade. É a missão que está dizendo o que ele é. E o que ele é? Ele vai ser chamado de quê? Ele é conselheiro. Ele é Deus poderoso. Ele é Pai eterno. Ele é príncipe da paz. É isso que define Jesus. Sua missão. O que define Jesus é sua missão. Vamos tentar olhar isso na vida de Jesus para eu poder aplicar para vocês, no dia a dia de vocês? Evangelho de João, capítulo 1. João Batista vê Jesus. E o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Mateus capítulo 17. Marcos também vai dizer a mesma coisa e Pedro vai dizer isso em 1 de Pedro no capítulo 2. Jesus está no alto do monte da transfiguração. Qual é a voz que vem dizendo para ele? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Batismo de Jesus, Lucas capítulo 3 e Mateus também no capítulo 3. Jesus é batizado, vem uma voz dos céus e diz a mesma coisa. Qual era? Esse é o meu filho amado. Evangelho de João, Jesus está diante dos gregos, a partir do capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17, é o último discurso de Jesus, é a parte final da vida dele. Uns gregos são levados por Filipe para poderem ver Jesus, e aí ele ouve uma voz do céu, depois que ele diz, Pai, eu te glorifiquei, agora glorifica o teu filho. A voz do céu vem e diz o quê? Eu te glorifiquei, e eu vou glorificar ainda mais.
O que está definindo Jesus? O que é que está definindo Jesus? Sua missão. Aonde Jesus pode confiar na missão que ele tem que fazer? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Como é que você pode aplicar isso para a sua vida, meu filho e minha filha? O que é que define você? Eu sei, você está gastando tempo com terapia em cima de terapia, comprando o curso do Pablo Marçal até não poder mais, fazendo aula de coach, já fez um monte de coisa, 3 passos para chegar no monte de não sei o quê. Eu sei, você já fez isso. Não tem problema. Eu não tenho problema com essas coisas não, tá? São ferramentas boas. Tem algumas ferramentas boas. O que tem que te definir é a sua missão. Qual é o seu papel na missão? Só que qual é o problema aqui? Vocês nem sabem qual missão estão situados. Vocês nem sabem disso. Porque a cultura está inundando vocês tanto de prazer, a cultura está inundando vocês tanto de entretenimento, a cultura está inundando a gente tanto de tanta distração, que a gente, na verdade, não entende. Porque, na verdade, a gente está aqui numa grande missão. E qual é o seu papel nessa grande missão? Irmãos, prestem atenção no seguinte. O livro de Eclesiastes é tão maravilhoso. Nós vamos voltar a estudar ele agora na escola bíblica daqui a alguns meses. Sem ser agora, mais para o final do ano. O livro de Eclesiastes é tão maravilhoso e magnífico que ele já no início diz assim: os homens tentam gravar o seu nome na história, mas na próxima geração eles já são esquecidos. Porque os seus netos, depois que vocês morrerem, não vão lembrar mais o nome de vocês. Os seus bisnetos nem vão saber de onde vocês eram. Não vão saber. Seus bisnetos, porque você não lembra o nome do seu bisavô e da sua bisavó. Você não tem ideia de quem eram eles. Seu tataravô, você não sabia nem até agora que você teve um tataravô. Você nem sabia disso. Ninguém vai lembrar de você. Só que a gente trabalha a vida inteira para tentar deixar o nome da gente marcado na história. Você já percebeu como é isso? É correr atrás do vento? E é essa a expressão de Eclesiastes. Isso não é motivo e nem razão para viver. E na maioria das vezes a gente está preocupado com aquilo que a gente não deveria ficar preocupado, tentando agradar pessoas que não deveríamos tentar agradar. É a maior parte da vida da gente, a gente só gasta com isso. Porque na verdade a gente não entendeu ainda que nós somos parte de um grande plano maior, que é Deus restaurando a humanidade para a glória dele. E você não pode esquecer disso. É porque a gente está preocupado com os 3 gols que o Mbappé fez na final e o Messi conseguiu ganhar até que enfim uma Copa do Mundo. Que legal, bacana. Isso mudou o que é a história? Nada. Porque ele não é maior do que o Pelé mesmo. Nada, não muda nada. Quem ganhou a eleição no Brasil não muda nada. Quantas medalhas de ouro o Brasil ganhou na Olimpíada? Isso não muda nada. Isso não muda a história. Isso não aumenta nem diminui o plano que Deus tem para a humanidade, que é resgatar todas as coisas para a glória dele. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é restaurar o seu reino. E a centralidade não é você e nem eu, a centralidade é Jesus. E o que define ele é isso. E quando perguntam a ele, ele diz: para isso eu vim. Para quê? Para instalar o reino de Deus. Você e a sua vida só vai valer a pena se você se compreender como uma peça central nesse plano de Deus. E o que você é? Você é uma peça central no plano de Deus. Você tem que ser definido como um filho amado de Deus, que foi resgatado por Jesus, para continuar a expansão desse grande projeto, desse grande reino, que é o reino de Deus. Esse somos nós. Essa é a nossa identidade.
É isso que nós somos. Nós somos poeira, nós somos passageiros, nós não ficaremos aqui. Aonde o nosso coração descansa, Agostinho abre as suas confissões dizendo isso. O meu coração só tem paz quando eu me encontro com o Senhor. O que eu estou querendo dizer para você? Você precisa ser definido, meu filho, pelo seu papel, pela sua missão como discípulo de Jesus, como filho de Deus. Isso tem que te definir. Isso tem que dar sentido para a sua vida. Porque, aí eu faço as aplicações que eu quero fazer. Porque eu não sou a única pessoa que vive, por exemplo, conflitos no casamento. Você vive. E por que você não chuta o pau da barraca, como a gente brinca? Porque você sabe que por trás existe uma missão maior, como discípulo de Jesus, de edificar a sua casa. Por que você pede perdão? Porque você sabe que por trás disso existe uma missão muito maior, que é resgatar a imagem de Deus dentro de você. Por que você faz negócios para a glória de Deus? Porque você sabe que por trás não existe lucro. Gerar emprego é bom, lucro é maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas por trás disso existe a gente que está administrando a criação de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Porque a gente acolhe quem precisa. Porque a gente sabe que por trás disso está a mão do Senhor na vida da gente, acolhendo quem a gente precisa, quem está precisando. Por que a gente simplesmente não olha os nossos filhos quando dá vontade de falar bem assim, larga esses meninos tudo para lá? Por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque a gente sabe que no final, nós somos discípulos de Jesus que estamos ali, obedecendo e cumprindo aquilo que Ele trouxe a gente para fazer. Irmãos, é por isso que a gente vive. Nós fazemos parte de um grande plano do Senhor. A gente divide a vida com as pessoas para que elas saibam o Evangelho de Jesus através da gente. É engraçado, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve para os coríntios, eles olham para ele e dizem assim, nossa Paulo, qual é a autoridade que você tem? Sabe o que o Paulo diz? Vocês são a minha carta escrita. Olha que coisa. Porque a vida de vocês é um testemunho de que Cristo é real. Então, quando você se vê assim, espera aí, qual é a razão da minha vida? Quando você se vê assim, nossa, não tem, já usei esse exemplo aqui, quando você acorda de manhã, olha para o espelho e você diz, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo aqui? Quando você olha assim para tudo que você fez, aí você fala assim, Jesus da glória, olha meu passado. Para aqui agora. O que tem que te definir é o que Cristo fez por você e o papel que Ele quer que você execute nesse grande plano da salvação. É isso que tem que te definir. É isso que tem que começar a encher o seu coração. A gente, e eu há 3 ou 4 semanas eu citei para vocês o Viktor Frankl aqui. Às vezes vocês se veem sem sentido na vida. Irmãos, paremos aqui agora. O que é que define a vida de Jesus? A missão dele. Você vai voltar para casa hoje e o que eu estou te convidando? Eu não estou te convidando para mudar o mundo, meu filho. Isso só Jesus faz. Mudar o mundo é só Jesus que vai conseguir quando Ele trouxer o reino. Você vai para casa, fechar a porta da sua casa e você vai lá dentro da sua casa ser um discípulo de Jesus. Cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus pais, cuidando dos seus irmãos. Amanhã, quando você chegar para trabalhar, para de dar o tomé nos outros. Para de chegar tarde, sair cedo e enganar os outros. Para! Mas por que isso? Não é porque é moral só, não.
Você vai fazer isso amanhã é porque você é um discípulo de Jesus. E aí você vai começar agora a gastar tempo com quem você tem que gastar tempo. Pai, mãe, filho, irmão, marido, amigo, gente querida que está distante, que você precisa trazer para perto. Aí você vai parar agora e voltar, não é para mudar o mundo não, mas é para lembrar assim, o Raimundo, cara, aquele cara, ele é um cara bom, mas ele está passando por dificuldade. Você vai parar e falar assim, olha, Senhor, abençoa a vida do Raimundo. É só isso que você foi chamado para fazer, meu filho. Pouca coisa, para começar a dar sentido na sua vida. Pouca coisa, todo dia. Eu vou olhar e falar assim, Janete, Senhor, Janete está passando umas situações lá, Senhor, abençoa a vida dela. E é isso, todo dia, todo dia, todo dia. A missão que você tem como mãe, como pai, como marido, como avô, como avó, como tio, como tia, é isso que tem que te definir. O que é que definiu Jesus? O que definiu Jesus era o que ele tinha que fazer, era o papel dele, era a atividade. Ele era filho amado de Deus e ele estava sendo usado. E você, a mesma coisa. Volta para casa hoje, por favor, e seja definido não como os meninos pós-modernos do nosso tempo. Inseguros, perdidos, só querem saber de prazer, chorões. A gente chama de geração mimimi, Nutella, fala que o mundo está chato, todas essas coisas, não é? Então volta para casa e não seja desses meninos. Volta para casa e seja definido pela sua missão. Agora tem um último comentário aqui. Essa para mim é a parte mais difícil do que eu tenho para dizer nessa parte. Alguns de vocês têm missões mais difíceis do que os outros. A história da gente não é igual. Porque a nossa história é feita pelas nossas escolhas também e pela soberania de Deus. Alguns escolheram mal e colhem consequências disso. Outros são colocados em algumas posições que Deus colocou porque vai usar vocês. Pare de se comparar com os outros. Esse é o maior problema da gente. Para de se comparar com os outros. Para. Se eu ficar sentado aí e eu começar a olhar, por exemplo, o Natan tocando guitarra, eu vou falar, ih, rapaz, não toco violão nunca mais. Se eu começar a olhar o Cristiano, eu vou falar, não toco baixo nunca mais. Se eu olhar a Larissa, então, pior, porque eu nunca toquei piano. Eu não tenho a menor ideia nem como liga isso. Eu não sei. Se eu olhar o Rodrigo tocando, eu vou falar, eu não toco mais. Mas eu não fui chamado para ser eles. Eu não fui chamado. Então eu não posso ficar olhando o casamento do Eugênio, o casamento da Eula, o casamento da Val. Eu não fui chamado para isso. Eu sou o marido da Aline, é ali que eu tenho que estar. Eu sou o pai da Elis, da Júlia, da Madalena. Eu não posso ficar me comparando com os outros. Isso é coisa de revista da década de 90 que ficava olhando, olha a vida das pessoas. Você quer ver que coisa ordinária é rede social? Por quê? Pega as meninas que são mães aqui, eu estou com uma dentro de casa, mãe nova. Aí, elas olham as mães do Instagram. Pelo amor de Deus, aquilo não é mãe de verdade, gente. Nunca, aquilo não é mãe. Porque ninguém nunca ficou triste na rede social. Na rede social não tem gente feia, na rede social não tem gente triste. Não tem. Só tem os melhores momentos da minha vida. Como se a vida fosse uma foto. Ah, para com isso, gente. Como se a vida fosse um bumerangue. Ou um vídeo de Instagram. Não é. Não é. Você sabe que quando você vai para casa, fecha a porta da sua casa, o pau quebra. Porque é a vida como ela é. E ela é difícil para todo mundo. Até para quem está no Instagram. Então para de se comparar com os outros. Para de comparar a sua beleza com o outro, o seu cabelo com o outro, o seu carro com o do outro. Você precisa ser definido pela missão que Deus colocou na sua mão. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Coloca na tela, por favor, para a gente ler junto. E eu encerro essa parte e passo para a segunda, que é a final. Eu espero que vocês terminem esse ano menos depressivos.
e mais reflexivos quanto ao valor daquilo que Deus entregou na mão de vocês. Eclesiastes 9:10. Vamos ler junto. Eclesiastes 9:10. Aí eu vou passar para a segunda parte e a gente termina. Eu estou sem relógio. Isso é um perigo. Que hora aí? Nossa Deus. Acho que eu vou terminar agora e continuar semana que vem. O bom de você ser pastor de um lugar assim, igual eu sou, é isso. Calvino fazia isso, sabia? Calvino, como ele ficou muito tempo numa igreja, ele falava assim, pessoal, vamos parar agora, a gente volta semana que vem? Com pressa, para que pressa? Não com pressa, para lugar nenhum mesmo. Vamos ler comigo? Olha a missão de vocês. Quando você voltar para casa, para parar de chorar, para parar de insegurança, para parar de achar que você está no lugar errado, para parar de falar bem assim, Deus, você errou me botando aqui. Não, filho, não. Olha o que a sabedoria bíblica diz. Vamos junto. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Volta para casa e faz o que você tem que fazer da melhor maneira possível agora. É isso que te define. Para onde você vai, você não tem nada para fazer. A última. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Eu acho que esse versículo é um versículo bom de você decorar. Lembra que eu tenho falado para vocês decorarem versículos bíblicos? É porque vocês são pecadores, mas eu tenho até 70 anos para poder fazer vocês lerem a Bíblia e decorar a Bíblia também, tá? Vamos lá? Esse aqui é outro que você tem que decorar. Porque quando você estiver depressivo porque te mandaram embora, você está depressivo porque não foi o que você queria, você está triste porque você falou, oh meu Deus, não! O que me define não é isso, o que me define é a minha missão. Vamos lá, juntos. Portanto, meus amados irmãos, isso tem que definir vocês. É isso que te define. Seu trabalho no Senhor. Não estou falando de trabalho religioso só não. Embora eu quero vocês aqui fazendo cantata, é bonito, com os dons de todo mundo, os meninos ali atrás na correria, saindo as crianças. Maravilhoso, tem que ter mesmo. E vamos fazer cada vez mais bonito. Os meninos cantando aqui, ó, coisa linda. O Jonaí dirigindo louvor. Maravilhoso, é isso sim. Mas não estou falando só disso. Não estou falando só disso. Voltar para casa motivado e dizer o que me define? A missão que Deus colocou na minha vida. Beleza? Segundo, vamos lá. Verso 7 está dizendo o seguinte. Olha lá. Posso só mais um pouquinho? Aí eu termino. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Verso 7 de Isaías 9, tá? E sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E como ele termina? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, vamos começar primeiro pela vida de Jesus. A vida de Jesus. Qual é o destino da vida de Jesus? Qual é o destino da vida de Jesus? Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Não é só a missão de Jesus que está definindo quem ele é. E isso a gente precisa aprender com ele. Mas Jesus veio para morrer, ressuscitar. Jesus veio morrer, ressuscitar e reinar. Jesus veio morrer, ressuscitar e Jesus veio reinar. E vamos olhar a vida dele, como é que foi? Exatamente assim. Vocês vão lendo os evangelhos, comecem pelo de Marcos, que é mais fácil.
Vai começar o ano agora, quero ler o Evangelho, começa pelo Evangelho de Marcos, é mais fácil. Jesus faz um milagre, o que é que ele manda fazer? O que é que Jesus manda fazer? Não fala para ninguém. Não, quietinho, pianinho. É porque a gente tem aquele ditado do marketing que diz que quando a galinha bota ovo, ela avisa, não é? Então a gente ama fazer propaganda, e aí, ainda mais em tempos de rede social, a gente vive mostrando para todo mundo o que a gente faz. Ok. Jesus diz, não. Por que ele diz para... Por que Jesus diz para não falar o milagre que ele tinha feito? Escola bíblica. Vou reprovar todo mundo, cara. Vou reprovados. Eu vou entrar com um documento no conselho em meu nome, mandando botar uma prova. Vocês são todos reprovados. O pior é que vou ter que botar carimbo de reprovado em mais de 300. Fala assim, por quê? Não lê a Bíblia. Jesus diz, a minha hora não é chegada. E por isso ele diz assim, vai, cumpra o voto que você tem que cumprir e não fala nada para ninguém. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Se Jesus começa a falar antes da hora dos milagres, das coisas que ele tinha feito, o que o povo ia fazer? Quando ele está lá em Gadara, por exemplo, eles fazem algo curioso. Depois que ele faz o que faz naquela região, ele vai para Decápolis, que são algumas cidades que tem em volta. O povo quer pegar ele e fazer ele virar rei. E o que ele faz? Foge. Foge. Quando Pedro olha para ele e diz assim, mestre, ele diz, olha gente, o filho do homem, Deus, eu vou morrer, aí eu vou ressuscitar, tá bom? Aí o Pedro diz assim, Senhor, o Senhor jamais vai fazer isso. Não, eu não vou deixar que um negócio desse aconteça com o Senhor nunca. O que Jesus falou para o Pedro? Arreda, Satanás! Eu vou reprovar vocês, não tem como. Não tem como. Não dá, não, tenho que reprovar, não tem jeito. Eu vou dar prova. Vocês vão ver, eu vou aprontar para cima de vocês. É ruim. Como diria, eu vou dar um jeito de vocês lerem a Bíblia. Nem que eu vá de casa em casa, vou tomar, como é que eu fazia antigamente? Não tomava assim, né? Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. É ruim. Vocês vão aprender esse trem na marra, não tem jeito não. Por que Jesus está fazendo isso, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele consegue entender o tempo de Deus na vida dele. Jesus consegue entender que toda a vida dele, ele está sendo preparado, ele vai, acontece tudo que tem que acontecer, ele vem para a cruz, aí quando ele vai para a cruz, ele morre, ressuscita, e depois a profecia se cumpre quando ela diz assim, ele estenderá o seu domínio. Ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E aí eu não li de propósito, mas se vocês olharem, o texto termina dizendo assim, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A palavra zelo aqui, ela pode ser muito melhor traduzida no hebraico, como sendo assim, o ciúme de Deus pelo seu povo. Mas não é o ciúme de Deus pelo seu povo, porque quando eu falo de ciúme, você já acha logo que é uma coisa ruim que homem tem por mulher. Não é isso não. Ciúme e zelo no Antigo Testamento é a mesma coisa, é aquela coisa assim, Deus ama tanto que o cuidado dele vai ser executado. O que significa isso? Vai acontecer, porque Deus diz que vai acontecer, e eu não preciso fazer nada para que a vontade de Deus seja feita, Ele mesmo vai cumprir o plano dele. O que a gente aprende com Jesus aqui? Jesus cumpre a sua missão
sem precisar de qualquer tipo de estardalhaço, sem precisar de nenhum efeito, nenhuma propaganda, porque Jesus está confiado em quê? Exclusivamente na promessa que Deus tem, no plano que Deus tem. Ele faz o que ele tem que fazer, ele executa a obra que ele tem que fazer, só que ele sabe, e a confiança dele é qual? No final, a vontade de Deus vai ser feita, o Senhor vai ser glorificado, e isso ele se dá por satisfeito. Tá bom, é isso mesmo, Deus está sendo glorificado. E ele não está precisando de mudar e fazer, e olha só, gente, o que eu estou querendo dizer para eu aplicar aqui para você? Irmãos, quando vocês voltarem para casa, sejam definidos pela missão que Deus tem para vocês. Agora olha só, confiem exclusivamente na palavra de Deus para vocês. Confiem exclusivamente na palavra de Deus para vocês. Pronto. Voltem para casa, confiando exclusivamente na promessa, na palavra de Deus para a vida de vocês. Ponto. Isso vai fazer com que você volte para casa e tenha paz. Isso vai fazer com que você volte para casa, tenha descanso. Que você vai poder parar o seu coração, que anda agitado, preocupado, angustiado. Para quê? Cumpra os princípios e valores do Senhor, seja obediente. E pronto. Qual é a promessa que vai ser dada para Jesus? O reino? Pronto. Qual é a promessa que foi dada para Jesus? O trono? Pronto. Agora preste atenção. Advertência. E é isso que eu quero aplicar. Você vai voltar para casa. Jesus sabe que vai reinar? Sabe. Jesus sabe que Ele é Deus? Sabe. Jesus sabe qual é a sua missão? Sabe. Ele vai voltar para casa agora e o que vai acontecer? No meio da caminhada e no meio da jornada tem festa de casamento em Caná, na Galileia. Na festa de casamento é hora de fazer o quê? Dançar, comer, beber, se alegrar, bater papo, contar piada, contar causa com os amigos. Na jornada tem isso. Mas aí acabou o vinho, aí ele vai e faz um trabalhinho lá e resolve o problema e faz o quê? Aproveita, se alegra com a turma. Mas logo na frente, tem um problema. Tem uma multidão que já não tem pão. Logo na frente tem uma multidão que quer matar ele. Logo na frente, tem um amigo dele que morre. Logo na frente, ele precisa estar no meio de uma turma que quer matar uma mulher que foi pega em adultério, mas é um monte de hipócrita querendo matar aquela mulher, e ele sabe que na verdade quem é que eles estão querendo matar ele. O que eu quero que você entenda? Ao longo da jornada você vai confiar no Senhor, mas olha só, vai ter momento de festa, vai ter momento de alegria, mas vai ter momento de luto, vai ter momento de tristeza, e o que vocês estão confiados? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. Vamos viver cada dia o seu próprio mal. Vivendo cada dia o seu próprio mal. É assim que Jesus vive. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, isso que eu tomo remédio. Eu tomei o remédio hoje. Juro para vocês. Tomei. Vivendo cada dia, gente, o seu próprio mal, por favor. Por favor, cada dia o seu próprio mal. Jesus sabe o que ele vai viver? Sabe. Ele sabe o que vai acontecer? Sabe. Ele está confiando nisso.
mas ele vai viver cada dia. Você tem que voltar para casa e viver cada dia, sem ansiedade, sem preocupação. Sofra os sofrimentos do dia, alegre-se as alegrias do dia, viva as angústias do dia, trabalhe o dia. E espera, porque olha só, o que é que está esperando vocês? Tinha um cântico, antigamente, eu acho que vocês deviam cantar no barraquinho lá embaixo. Quem lembra de um cântico, mas muito antigo, chamado Onde está aquele povo barulhento? Como é que é, Sueli? Você lembra? Joná, como é que é? Onde está... Quem conhece esse aí? Vocês não lembram, não? Você nasceu com os dois pés lá, você vem com essa história. Ele não sabe, não. Claro que você sabe. Quando procuraram o povo, aonde o povo barulhento estava? Vocês lembram? Em Sião. Lembram? Em Sião. Irmãos, o que nos espera? O que nos espera é a glória eterna. Nós caminhamos para o nosso encontro com o Senhor. Eu conversei tanto isso com vocês ao longo do ano. Nós caminhamos para o nosso encontro com o Senhor. Caminhamos para Sião. Sabemos o final da história. Qual é o final da história? Reinaremos com Cristo, irmãos. Reinaremos com Cristo. Então, por favor, viva cada dia da jornada. Viva cada dia da missão. É isso que a gente aprende com Jesus. Cada dia é o dia de se viver. Mas, Senhor Jesus, quando é? Atos capítulo 1, verso capítulo 6, capítulo 1, verso 7. 6, perdão. Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O que é isso? Jesus já ressuscitou, o que eles estão perguntando? O reino chegou agora? Olha o verso 7. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Senhor, é agora que o reino chega? Aí Jesus diz assim: isso não é problema de vocês. Agora o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até... O que vocês sabem? Que o reino de Deus já está inaugurado e que Cristo já reina e voltará. E o que você faz com o seu dia a dia? Filho, vá para casa, se alegre quando você tem que se alegrar, dê boas risadas, aproveite os amigos, aproveite as circunstâncias, aproveite o trabalho, aproveite o trânsito na segunda ponte, aproveite quando o ônibus passar lotado e você ficar lá parado e ele não parou, e você vai falar: Deus seja louvado quando ele não parar. Aproveite. Aproveite quando você chamar o Uber e ele vai cancelar. E você vai chegar e falar: Senhor, abençoa o motorista do Uber que acabou de cancelar. Vá para casa e aproveite os dias.